Graça e paz, queridos. Hoje é a celebração da ceia do Senhor, a celebração central da vida da nossa igreja. Estou feliz com a Mara Rocha aqui, o seu esposo Gripe, espero ter acertado. Sejam bem-vindos. A última vez que eu fiz isso eu fui processado, mas o meu voto é seu, Mara. Eu fui processado a última vez que eu fiz isso. Queridos, ontem os meus filhos me levaram no cinema. Você sabe quantos anos eu não ia no cinema com os meus filhos? 20 anos. Queridos, aquelas poltronas lá do shopping, elas são desconfortáveis. O filme Odisseia, quem assistiu aqui Odisseia? 2 horas e 50 minutos de filme. A minha parte de trás estava muito dolorida. Eu fiquei muito em dor. Mas valeu a pena. Agora eu destravei. Agora eu vou no cinema uma vez com a minha família. Agora destravei. Queridos, eu tenho um texto para você nessa noite. Está lá em Lucas 23, 34. Eu disse Lucas 23, 34. Nós vamos ler apenas a parte B desse versículo. Então, está escrito em Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É interessante que essas palavras de Jesus foram as últimas de Jesus na cruz do Calvário, e as últimas palavras de uma pessoa costumam revelar aquilo que há de mais profundo no seu coração. Então essas palavras de Jesus eram as mais profundas do seu coração, porque eram as últimas palavras dele. E na verdade essas palavras foram declarações que ele fez. A primeira delas não foi um grito de dor. Jesus estava com muita dor, dolorido, estava sangrando, mas não foi a primeira declaração, não foi um grito de dor. Poderia ser um grito de dor, mas ele escolhe que não seja um grito de dor. A sua segunda declaração não foi um pedido de vingança. Poderia ser, mas não foi um pedido de vingança. Não foi uma palavra de condenação. Jesus não condenou os algozes, os seus algozes. Ele não condenou. Foi uma oração. As suas últimas palavras lá na cruz do Calvário foi uma oração. Enquanto os homens levantavam martelos contra Cristo, Cristo levantava uma oração ao Pai. Você diz amém para isso? Enquanto os homens derramavam o seu sangue, Jesus derramava a graça. Você diz amém para isso? Amém fraco ou amém forte? Enquanto os soldados zombavam, brincavam, escarneciam dele, Cristo intercedia. E esse é o nosso evangelho. O meu evangelho, o seu evangelho tem que ter essas declarações. Nós não podemos revidar, nós não podemos condenar pessoas, nós não podemos maltratar pessoas, ainda que elas nos maltratem. Esse é o evangelho, esse é o meu evangelho, o seu evangelho.
Essa é a primeira demonstração prática do Evangelho acontecendo na cruz. Jesus acabara de ser traído por Judas, abandonado pelos discípulos, coroado com espinhos, humilhado diante da multidão. A multidão gritou: solta Barrabás, um ladrão. E disse para Jesus: crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás, crucifica-o. Humilhado diante da multidão, condenado por Pilatos, obrigado a carregar a cruz, pregado entre dois criminosos. Nesse momento, seus pulsos estavam atravessados pelos cravos. Os seus pulsos estavam atravessados pelos cravos. Cada respiração produzia dor intensa. Doía nele, doía nele. Cada respiração produzia dor intensa. Seu corpo estava dilacerado. Mesmo assim, sua primeira preocupação não era consigo, era com aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a sua oração. Essa era a sua primeira preocupação. Não consigo, mas com seus algozes. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. A cruz revela o coração de Deus. A cruz revela o coração de Deus. A cruz não revela apenas o sofrimento de Cristo, ela revela o caráter de Deus, que abriu mão, que entregou Jesus, o seu único filho, como foi cantado aqui, muito cantado aqui, para morrer no meu lugar e sofrer, me substituir. Ele foi o substituto ideal, sem pecados. Só ele poderia ser o substituto. Só ele poderia ser a pessoa que quitaria o nosso pecado. Isso é o Evangelho da cruz. Evangelho da cruz. O caráter de Deus é amor, é justiça, é misericórdia e outros tantos. Enquanto nós esperaríamos justiça imediata, Jesus oferece misericórdia. Enquanto os homens diziam: crucifica-o, crucifica-o, Jesus responde: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São cegos espirituais. Eram cegos espirituais. Cegos espirituais. Eles não sabiam quem estava crucificando. Porque se soubesse, não faria isso. Mas Jesus veio para cumprir a sua missão. E na sua missão tinha crucificação, tinha humilhação, tinha perdão. O pecado produz violência. Violência. O pecado destrói família. O pecado destrói finanças. O pecado destrói a vida espiritual. O pecado destrói famílias. Mas o amor produz perdão. O amor produz perdão. O amor produz perdão. Esse é o nosso Evangelho. Eu e você temos que produzir perdão. Alguns anos atrás, tinha um pastor na nossa cidade. Ele continua morando aqui. E ele falava mal de mim. Mas falava mal de mim para todo mundo.
E os anos foram passando. Primeiro ano, falava mal de mim. Segundo ano, aumentou para falar mal de mim. Terceiro ano, aumentou para falar mal de mim. Aí um dia eu fui falar com o professor Angelim. Ele era o chefe da Casa Civil, para pedir um assunto muito importante da igreja. E aí, quando eu estou lá sentado aguardando a minha vez, quem passa lá, quem sai da sala do professor Angelim? Esse pastor. Me cumprimenta e vai embora. Eu sou chamado, sento na mesa do professor Angelim, e quando eu sento lá, ele fala assim: o que esse pastor que entrou aqui, ele não gosta de você? Sim, ele falou muito mal de você para mim. Aí eu disse: chega, eu vou botar um ponto final nisso. Isso não mais vai acontecer comigo. Eu não aceito que uma pessoa vai me criticar para uma pessoa não crente, que é alvo de ganharmos ele para Cristo. Aí eu fiquei muito chateado, muito aborrecido, muito indignado. Aí eu fui lá em casa, peguei uma bacia, peguei uma toalha, passei na mercearia, comprei 3 garrafas d'água e fui lá na casa dele. Fui na casa dele, bati na porta, ele veio, eu disse: eu vim aqui fazer alguma coisa, eu vim fazer algo na sua vida. Mas o que é isso? Isso aqui é uma bacia, isso aqui são garrafas d'água, isso aqui é uma toalha. Eu vim lavar os seus pés. Não sei o que. Eu vim lavar os seus pés. Sente aí nesse sofá, porque eu vou lavar os seus pés. E comecei a lavar os pés dele. Comecei a lavar. E ele começou a chorar. E eu dizia: se eu pequei contra você, me perdoe. Se eu disse alguma coisa, me perdoe. Se eu te falei algo, me perdoe. Me perdoe de algo que eu tenha feito e eu não sei o que eu fiz, mas me perdoe de coração. Ele começou a chorar. E eu também, eu comecei a chorar também. Ele continua na nossa cidade. Naquele dia, acabou. Nunca mais esse pastor falou mal de mim. E passado um tempo depois, ele me procurou e veio pedir perdão para mim. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Eu não sou perfeito, mas eu me esforço para ser o melhor em Deus. Eu tenho certeza do que eu vou dizer. Quando uma pessoa fala mal da outra, essa pessoa não tem o Espírito, ela não é cheia do Espírito Santo. Não é. Pastor Tiago, quando uma pessoa fala mal de uma outra pessoa, essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Não é. Mas eu sou usado por... Fala mal e é usada por Deus. Uma pessoa que fala mal dos outros pode ser usada por Deus? Pode. Mas não é aprovada por Deus. Uma coisa é ser usado por Deus. Até a jumenta de Balaão foi usada por Deus. Mas quem vive criticando, falando mal do outro, não é cheio do Espírito Santo. É uma pessoa religiosa. O Evangelho é perdão. O Evangelho é perdão. O Evangelho é uma vida cheia do Espírito, porque custou muito. Custou caro o perdão. O perdão custou muito caro. Não foi de graça, não é barato. Custou a vida do Senhor Jesus. Custou a vida dele. Então pare em nome de Jesus. Você que fala mal dos outros, você que critica sempre, não é cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. O perdão é a primeira resposta de Jesus ao pecado.
Jesus não responde aos insultos, não responde aos soldados, não responde ao sacerdote, Ele responde ao Pai. Como é que é? Eu não me dou bem com fulano de tal? Ah, como é que é? Eu não falo com fulano de tal? Como é que é isso? Que evangelho é o seu? Qual é o seu evangelho? Eu poderia contar uma experiência agora recente de uma caminhada com pastores da IBB lá no IP, mas eu não vou contar não. Porque se eu contar, eles não vão caminhar mais comigo. E aí eu não vou caminhar sozinho no IP. Mas tem uma aí, tá, gente? Um bastidor aí de uma situação que eu vi lá no IP. E, enfim, eu só posso dizer isso. Fiquem curiosos. Sabe, Jesus mostra uma verdade extraordinária. O perdão nasce primeiro na presença de Deus. Nasce na presença de Deus. A ignorância não elimina o pecado, mas explica sua cegueira. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque não sabem o que fazem. Jesus não está dizendo que eram inocentes. Eles eram culpados, mas estavam espiritualmente cegos. Eles estavam cegos. Pedro confirma isso depois, Atos 3,17. Eu sei que o fizestes por ignorância. Paulo também escreve: se os príncipes deste mundo a tivessem conhecido, jamais crucificaram o Senhor da glória. O perdão da cruz alcança o pior dos pecadores. Será que Daniel Vorcaro pode ser perdoado? O ex-banqueiro do Banco Master? Será que o Marcola, líder do PCC, há perdão para ele? Espero que não tenha ninguém do PCC aqui, tá? Ninguém. O Marcola é acusado de muitos crimes. Muita coisa, muito. Ele lidera o PCC dentro de uma cadeia. E o PCC agora é internacional. Não é só brasileiro. Aí eu pergunto, eu fico pensando: será que existe perdão para ele? Será que existe perdão para ele? É claro que existe. O perdão é maior do que o pecado. O perdão é maior do que o pecado. O perdão é maior do que o pecado na sua vida. Quando uma pessoa começa a ficar fraca na fé, começa a andar devagar com Deus, vem um domingo sim ir na igreja, domingo não vem, e passa 3 domingos sem vir, 4 domingos sem vir, é presa fácil de Satanás. O esfriamento espiritual é presa fácil de Satanás. Então nós não podemos, nós temos que ficar vigilantes, temos que adorar a Deus, congregar, porque aqui retroalimenta a nossa fé. Você precisa de cultuar diariamente ao Senhor no seu culto diário lá na sua casa. Mas tem que congregar. Sabe, enquanto Jesus ora a um ladrão ao lado, esse homem havia desperdiçado sua vida, não podia reparar seus erros, não podia descer da cruz, não podia realizar boas obras, mas ele creu, ele podia crer. E ouviu. Ele reconhece que Jesus é o Senhor, que ele estava lá por merecimento, como o ladrão merecia a cruz, mas Jesus não, ele não merecia a cruz, e por causa disso, porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus, Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje
estarás comigo no paraíso. Que mensagem maravilhosa! Enquanto o sangue escorria da cruz, a graça também abundava. Nenhuma vida está longe demais da graça. Essa semana, uma mãe aqui da nossa igreja, muito especial, ela chegou lá e no meu escritório, e ela começou a chorar. O seu filho já estava na nossa igreja, participando de geração, de célula. Aliás, deixa eu te perguntar, qual é a sua geração? Você participa de alguma geração? E essa mãe chorava, eu lá não sabia o que era, e eu fiquei muito comovido, e aquilo estava me tocando, eu estava me sentindo muito quebrantado naquela hora. Ela disse: pastor, meu filho está longe demais. Ele está longe demais. Está longe demais, pastor. Ele está viciado em drogas, pastor. Ele dorme um dia fora de casa e um dia ele dorme aqui. Eu não sei onde ele dorme, não sei o que ele está fazendo. Os amigos dele, pastor, os amigos da igreja, não são mais os amigos dele agora, são outros amigos. E chorava. E quando ela parou de chorar, eu disse isso para ela: o seu filho não está longe demais da graça de Deus. Não está. O seu filho não está longe demais da graça de Deus. A sua esposa não está longe demais da graça de Deus. Ah, pastor, o meu esposo nunca foi comigo na igreja, ele não gosta, ele fala, ele me cobra, ele fala, ele não é um parceiro comigo. Querida, o seu esposo não está longe demais da graça de Deus. Não está longe demais da graça de Deus. Nenhum pecado é maior que a cruz. Nenhum pecado é maior do que a cruz. Isso é para você. Deus permaneceu justo e ao mesmo tempo justificador. Isso é o Evangelho. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. O nosso maior exemplo de perdão. Estevão, a ser pedrejado, repete praticamente a oração de Jesus: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 6,60. Quem contempla a cruz aprende a perdoar. Eu quero insistir nisso. Quem contempla a cruz aprende a perdoar. Não há como você não se dar com alguém e isso ser normal. Não há como alguém falar mal de outro e isso ser normal para quem tem Jesus na vida. Um dia desses, nós recebemos um pastor na nossa casa para almoçar conosco. Muito tempo tem isso. E assim que eu sentei lá com ele, lá na mesa, e ele começou a falar mal de um outro pastor. Gente, eu detesto quem fala mal dos outros. Detesto fofoca. Eu não sei de bastidores da IBB e eu não quero saber. Esse pastor começou a falar mal de um outro pastor. Eu disse para ele, falei assim: olha, fulano, aqui na nossa mesa a refeição, ela é uma ação de graça, porque o que vem para minha mesa
é resultado da fidelidade de Deus para com a Igreja Batista do Bosque. Então esses alimentos, eles são consagrados. E aqui na nossa casa nós não temos esse costume de falar mal dos outros, em especial nas nossas refeições. Ele ficou vermelho, branco, roxo, amarelo. Mas é assim que a gente faz lá em casa. Lá em casa a gente não fala mal de discípulos, não fala mal de pastor, não critica. A gente não fala mal. A gente conversa. A gente conversa coisas sobre a igreja. Conversar a gente conversa, mas não fala mal. Porque alguém que fala mal dos outros não está cheio do Espírito Santo. É um religioso. Deus pode usar, usa. Deus usou a jumenta de Balaão, pode usar qualquer um. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não dá para viver alimentando ressentimentos. A vida é muito curta. Não dá para fazer isso. Se recebemos tão grande misericórdia, como podemos negar o perdão ao irmão? O perdão é uma decisão espiritual, você sabe disso. Não é um sentimento, você sabe disso. Jesus não esperou sentir alívio físico ou emocional para perdoar. Ele decidiu obedecer ao Pai em meio à maior dor da sua vida. Perdoar não significa aprovar o pecado, esquecer o que aconteceu ou abrir mão da justiça quando necessária. Significa entregar a causa a Deus e não permitir que a raiz de amargura domine o coração. Domine o coração. Tem um pastor que causou muito prejuízo para a nossa igreja em Rio Branco. No meu momento mais frágil, ele veio para cima da igreja, aliciou pessoas, fez reuniões, não sei o que, levou muita gente para a igreja dele. Mas na primeira oportunidade que Deus nos deu para resolver a situação está resolvida. E quando eu vejo ele, não tenho nada no meu coração, o ressentimento. Eu tenho alegria por ele ser um pastor bem sucedido. Não tenho. Não guardei isso no meu coração. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Cada líder, discipulador e membro é um embaixador da reconciliação. O perdão fortalece o testemunho do Evangelho. Quando a igreja perdoa, ela torna visível o caráter de Cristo. Muitos serão impactados não apenas pela nossa pregação, mas pela nossa forma como tratamos aqueles que nos ofendem. Isso é o Evangelho. Como nós tratamos aqueles que nos ofendem. Jesus declarou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Na minha equipe de 12, eu considero que, além de serem discípulos, primeiramente, todos são meus amigos. Eu tenho a liberdade para ligar para qualquer um, para conversar, para sair, para almoçar, porque eles são meus amigos. Antes de qualquer coisa, são meus amigos. Eu consegui isso. Graças a Deus, a minha equipe se tornaram meus amigos, meus amigos. Eu já estou caminhando já, o coral pode vir aqui, por favor. Caminhando para concluir. Se Cristo intercedeu pelos que o crucificaram, como podemos desistir daqueles que ainda vivem longe de Deus? Para que existe célula? Para ganhar almas. Para que existe discipulado? Para formar discípulos. Para que existe geração? Para acolher as pessoas.
As gerações da nossa igreja existem para acolher você, cuidar de você, consolidar você. O discipulado é para formar discípulos com o caráter de Jesus. As células são para consolidar, mas também alcançar novas pessoas. Abram células, abram células. Nossa missão é proclamar o perdão. Continua disponível hoje para todo aquele que se arrepende e crê em Cristo.